Que a paz de Jesus esteja no seu coração, na sua vida e em todo o seu entorno, onde você estiver. Essa paz possa emanar de você para tantas pessoas. E eu quero compartilhar com você, neste vídeo, uma pérola. A pérola, ela se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo 5 e o versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em outro vídeo eu falei sobre este versículo e quero falar neste momento especificamente sobre a ansiedade. Quando é citado aqui a ansiedade, a gente percebe que o cuidado em lançar sobre Cristo toda a ansiedade. Essa ansiedade, ela pode evoluir sim para um estado onde pode ser comprometedor, onde pode trazer níveis patológicos de adoecimento. Mas isso não precisa acontecer com você, nem com outras pessoas também que estão ao seu entorno. O cuidado, a orientação é fundamental e diferencial também na qualidade de vida, de bem-estar e saúde mental. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado psíquico muito semelhante ao medo. Este caracteriza-se por ser uma reação de defesa do organismo diante de um perigo real. O medo é a reação do organismo que busca manter a integridade física ou psíquica. Então, o medo, ele direciona como um alerta para o sujeito ele ter um certo cuidado. Por exemplo, a pessoa vai atravessar em um sinal de trânsito, então ela vai ter todo o cuidado para atravessar, porque ela sabe que se ela se antecipar, não tiver os cuidados necessários naquele momento, ela pode ser vítima de um acidente, e até de um acidente gravíssimo. Então, o que acontece? Eu não vou atravessar agora, eu tenho medo de atravessar e acontecer alguma coisa, um acidente. Esse medo, ele orienta como preservação de manter a integridade desse organismo, tanto física como psíquica. Por exemplo, a pessoa vai passar em uma rua onde tem um cachorro que sempre sai atacando as pessoas ali na rua. Então, se a pessoa ela sabe disso e tem medo, não, eu tenho medo de passar naquela rua porque tem um cachorro que fica ali sempre solto e ataca as pessoas que estão passando. Esse medo daí é o medo que previne. Então, até aí ele é saudável também, porque tem medo que pode ser patológico, mas isso é assunto para um outro momento. Eu só estou trazendo a questão do medo e ansiedade para diferenciar, para ficar mais fácil a nossa compreensão nesse nosso momento aqui, muito legal de compartilhar mais uma pérola. Então, e a ansiedade? E agora? Como é essa situação que as pessoas se encontram hoje? Como é esse tipo de estado psíquico que é semelhante ao medo? Como é que isso se caracteriza? Como é que isso acontece? A ansiedade, ela é um medo vago, sem fundamento lógico. Não existe uma lógica, não existe algo que realmente justifique esse medo. Por exemplo, a história que eu contei anteriormente, existe sim uma justificativa. O sinal de trânsito. A pessoa tem que ter esse cuidado para evitar um acidente. No exemplo que eu citei do cachorro, também existe um perigo ali, aparente, que justifica uma lógica. No caso da ansiedade, não existe isso. Então, é totalmente um medo vago, sem ter uma lógica. É um medo irracional. Irracional em que sentido? Porque não existe uma lógica, não existe nada que justifique aquele medo. Ou, muitas vezes também pode se apresentar esse medo como um medo desproporcional ao objeto causador deste medo. A ansiedade sempre leva o sujeito a antecipar o futuro. Por exemplo, a pessoa está pensando numa coisa que ela vai fazer daqui a um mês. E todos os dias ela vive aquele dia como se já estivesse existindo. Só que daqui a um mês ainda tem muitos dias pela frente para ser vivido, para ser experienciado, para ser construído muitas coisas que vai ser muito importante para a vida do sujeito.
Então, como é que se caracteriza a ansiedade? Ela é caracterizada por sentimentos de apreensão, inquietude, um mal-estar difuso. Então, são sensações de impotência para fazer algo ou para fazer tudo. Então, quando a pessoa já se encontra nesse estado de que ela não consegue fazer algo ou atividades que antes ela vinha fazendo com excelência, com tanto cuidado, e ela se encontra impossibilitada de realizar atividades diárias com a mesma facilidade de antes, ela tem uma mudança de comportamento, ela sente sensações fisiológicas, porém não é da ordem biológica nem química desse corpo, e sim de uma ordem também emocional, ou seja, arritmia cardíaca, o coração muito acelerado, às vezes a boca seca, às vezes reações e necessidades de ir ao banheiro várias vezes, sendo que tudo isso não tem nada a ver com a comida que a pessoa comeu ou a questão digestiva ou intestinal, mas sim de uma reação emocional que vai afetar esse fisiológico, ou seja, uma reação emocional que vai afetar esse corpo, trazendo reações que não é da ordem fisiológica, não da ordem do corpo. Por exemplo, se eu como algo que eu passo mal, eu sinto um mal-estar e sei que foi por algo que eu comi, é diferente de eu sentir aquele mesmo sintoma sem ter comido nada que poderia ter me ofendido, ok? Então, para a gente entender isso muito bem, a gente vê que a Bíblia Sagrada, ela traz uma referência importantíssima em relação a esse cuidado de lançar. O que é que a gente lança para outro? Quando a gente pode lançar algo para outro? Geralmente a gente lança algo para outro quando a gente sabe que aquele outro pode pegar, que aquela pessoa ela tem condição de saber lidar com aquele algo que eu estou lançando para ela, ou seja, que eu estou jogando para ela. Então, quando ele diz assim, lançando sobre ele, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Como seria esse cuidado? Esse cuidado, ele abrange até que ponto? O cuidado, ele é ilimitado. Esse cuidado, ele pode vir através de outras pessoas, da própria orientação da palavra que vai trazer esclarecimento e discernimento por si próprio. Ela tem esse poder, que é poderosa. Porém, existem outras formas ou outros meios que pessoas são utilizadas para orientar outras em relação a uma situação que muitas vezes está sendo vivenciada ali e o sujeito nem toma conta daquela realidade por achar que tudo é normal. Ah, não, eu sempre vivi assim, não, isso é normal, isso é normal. Só que muitas vezes aquilo que a pessoa traz como normal pode não ser o normal dela. Pode ser que ali esteja se instalando níveis de ansiedades onde pode desencadear outras situações comprometedoras na qualidade de vida, de saúde e de bem-estar, porque a ansiedade em si, ela já leva a esse caminho. Eu estou falando de uma ansiedade já de um nível onde compromete a vida do sujeito. Não estou falando de uma ansiedade saudável, que é aquela motivadora para a realização de atividades, de tarefas, de um projeto, de algo novo que o sujeito pensa em fazer. São duas coisas totalmente diferentes, ok? Então, essa ansiedade aqui que é citada na palavra que a gente leu, é justamente essa, que inquieta o sujeito, que move o sujeito de uma forma limitante. O sujeito ele se move para um comportamento diferente do que ele tinha antes. O comportamento dele muda com as pessoas, as atividades que ele realizava, ele já não tem mais aquele desejo de realizar, ele tem um medo de sair, ele sempre fica muito ansioso, exageradamente, por coisas muito pequenas que podem ser realizadas. Então, tudo isso vai fazendo com que esse corpo ele entre em um ritmo muito acelerado que não é dele, não é saudável para ele. Esse cérebro também vai ser um cérebro que vai também produzir muitos estímulos desnecessários, onde também vai ficar muito acelerado. Então, corpo acelerado, mente acelerada é sinal de adoecimento,
ok? Então, muito cuidado na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, na sua saúde. Você merece o melhor, você precisa ter o melhor. Mas lembre-se, uma boa parte de tudo isso vai depender de você. Por quê? Porque a palavra ela nos norteia, a palavra ela nos orienta da maneira melhor. Porém, existem coisas que quem vai decidir é você, em relação à sua vida e à sua qualidade de vida, o seu bem-estar, como você quer viver. Então, muitas coisas vai depender exclusivamente de você. Então, aproveite os momentos para você estar lendo essa mensagem e colocar em prática isso, procurar saber mais sobre esses conteúdos, observar mais como está a sua qualidade de vida, o que é que mudou, o que mudou para melhor, o que talvez não tenha mudado para melhor. Então, priorize o seu bem-estar. O seu bem-estar ele é fundamental para a tua qualidade de vida, para o teu funcionamento mental, para a sua interação social, a sua questão também em relação ao trabalho, como é a qualidade de vida, a qualidade de saúde, a qualidade de comunicação que você também leva para o teu trabalho. Então, tudo isso está relacionado à sua vida, ao seu bem-estar. Então, priorize tudo isso, porque bem-estar e saúde na sua vida é saúde mental. E saúde mental é uma das coisas que mais está preocupando hoje na saúde de uma forma geral. Ok? Então, um abraço para você. Obrigado por estarmos aqui para compartilhar esta pérola. Se você quiser saber mais sobre outros conteúdos também, você pode me seguir lá no meu Instagram profissional, onde vai ter muitas dicas e muitos outros assuntos das quais podemos sempre estar interagindo. Um abraço muito apertado para você e esse abraço bem apertado para você seja do seu tamanho. Obrigado por termos mais uma pérola compartilhada. Um abraço do seu tamanho.